History Secrets. A resposta mais simples pode ser a mais desconfortável de todas. Quem você é pode não importar tanto quanto você acredita. Quando alguém pergunta, quem é você? Espera-se uma história. Nome, origem, experiências, sonhos, identidade. Mas e se na prática tudo isso for irrelevante? Do ponto de vista de estruturas maiores, você não é uma história. Você é uma categoria funcional. Um rótulo. Um jovem. Um trabalhador em potencial. Um recurso disponível. Essa redução não é um erro. É um mecanismo. Estados não operam com indivíduos. Eles operam com classificações. Porque classificar é o primeiro passo para controlar. E controlar é o primeiro passo para extrair valor. Quando você deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma função, torna-se previsível, utilizável, substituível. E isso levanta uma questão incômoda. Se o sistema precisa que você produza mais, como ele garante que você continue se movendo? A resposta é simples. Ansiedade. Não qualquer ansiedade. Uma ansiedade estruturada. Uma ansiedade contínua, calculada e invisível. E uma das formas mais eficazes de gerar essa ansiedade é através de um conceito aparentemente neutro. Dívida. Quando você entra em dívida, algo muda. O tempo deixa de ser seu. O futuro passa a pertencer a outra entidade. Você não trabalha mais apenas para viver. Você trabalha para pagar. E o problema não é apenas a dívida em si. É o fato de que ela raramente termina. Os juros prolongam o ciclo. O pagamento nunca se encerra completamente. E nesse ciclo infinito, algo acontece. Você produz mais. Muito além do que produziria se estivesse livre. Agora pense nisso de outra forma. Se as pessoas não estivessem sob pressão, elas trabalhariam da mesma maneira? Se não houvesse medo de escassez, o esforço seria o mesmo? Provavelmente não. E é aqui que surge uma ideia ainda mais provocativa. O valor do dinheiro pode não estar no dinheiro, mas na crença de que ele é escasso. Porque se o dinheiro fosse abundante, ele perderia sua função principal. Motivar comportamento. Para que você deseje algo, é necessário que alguém não tenha. A pobreza nesse contexto deixa de ser apenas um problema social. Ela se torna um elemento estrutural. Um contraste necessário. Sem ela, o desejo enfraquece. A ambição diminui. O sistema desacelera. E isso explica algo curioso. Por quê? Mesmo em um mundo com abundância produtiva, a escassez continua existindo? Por que ainda há fome? Mesmo com produção suficiente para alimentar todos? Talvez porque a escassez, em muitos casos, não seja um acidente, mas uma construção. Crises econômicas seguem uma lógica semelhante. Elas são ensinadas como falhas, eventos imprevisíveis. Mas e se tiverem uma função? Quando há dinheiro demais circulando, o trabalho perde urgência. As pessoas relaxam. Consomem menos esforço. Para restaurar a dinâmica, algo precisa ser feito. O excesso precisa desaparecer. E é exatamente isso que as crises fazem. Elas destroem riqueza. Elas reduzem a sensação de abundância. E devolvem ao dinheiro sua aparência de escassez. E com isso, restauram o ciclo. Trabalho, esforço, competição. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a algo ainda mais extremo. A guerra. Tradicionalmente explicada como disputa por recursos. A guerra carrega outra camada. Ela destrói riqueza em larga escala. Infraestrutura, capital, vidas, estabilidade. E ao destruir, recria a sensação de falta. E ao recriar a falta, reforça o valor do que resta. Mas talvez a analogia mais reveladora venha de um lugar inesperado. Jogos. Em um jogo, você trabalha para acumular recursos. Moedas, pontos, créditos. Agora imagine se esses recursos fossem infinitos. Se você pudesse obter tudo, imediatamente, o jogo perderia sentido.
O desafio desapareceria. O engajamento cairia. O sistema colapsaria. E então surge a pergunta inevitável: e se o mundo real operasse sob uma lógica semelhante? Se a sensação de escassez fosse o que mantém todos em movimento? Se o valor não estivesse no recurso, mas na dificuldade de obtê-lo? Se for assim, então o sistema não depende apenas de produção. Ele depende de percepção, de crença, de uma narrativa compartilhada. Uma narrativa onde trabalhar é necessário, onde competir é inevitável, e onde parar não é uma opção. Se tudo isso soa desconfortável, é porque desafia algo mais profundo. Não apenas o sistema, mas a forma como você interpreta o mundo. Porque mudar essa percepção não é simples. Ela está enraizada desde cedo. Você aprende a temer a falta. Aprende que o fracasso leva à miséria. Aprende que esforço é a única saída. Mas raramente aprende a questionar a estrutura por trás disso. E quando alguém tenta explicar essa estrutura, a reação natural é resistência. Porque aceitar essa ideia significa admitir que muito do que foi ensinado pode estar incompleto. Agora observe um outro fenômeno. Ao longo da história, surgiram indivíduos que concentraram poder em níveis extraordinários, monopolizaram setores inteiros, controlaram infraestruturas essenciais. E o mais intrigante não é o resultado, é o processo. Como uma única pessoa consegue dominar uma indústria inteira? Ferrovias, aço, petróleo, sistema financeiro. Esses não são setores pequenos, são pilares de uma nação. E ainda assim foram centralizados. A explicação comum é simples: trabalho duro, visão, inteligência, oportunidade. Mas essa explicação por si só não responde à escala do fenômeno. Porque crescer é uma coisa, dominar completamente é outra. E isso levanta uma hipótese desconfortável. E se esses indivíduos não estivessem atuando sozinhos? E se existisse uma estrutura invisível, financiando, direcionando e sustentando esse crescimento? Uma rede que não aparece nos livros, mas que opera nos bastidores. Se isso for considerado, algumas perguntas começam a fazer mais sentido. De onde veio o capital inicial em escala massiva? Como concorrentes foram absorvidos tão rapidamente? Por que certos monopólios foram permitidos? E mais importante, por que essas estruturas nunca foram totalmente desmontadas? A narrativa tradicional fala de mérito individual, mas ignora o papel do capital externo. E talvez isso não seja coincidência. Porque a ideia do indivíduo que venceu sozinho é extremamente útil. Ela cria esperança, motiva esforço, alimenta o sistema, mas também oculta a complexidade real. Se avançarmos no tempo, o padrão parece se repetir. Novas empresas, novos bilionários, novas histórias de sucesso meteórico, jovens que abandonam universidades e em poucos anos constroem impérios globais. A explicação continua a mesma: talento, visão, inovação. Mas novamente, a escala levanta dúvidas. Tecnologias fundamentais não surgem do nada. Elas têm origem, e muitas dessas origens estão ligadas a projetos militares, infraestruturas digitais, redes, sistemas de informação, ferramentas criadas inicialmente para fins estratégicos e depois disponibilizadas ao público. Mas essa transição não é aleatória. Ela segue uma lógica. Se uma tecnologia pode ampliar controle, ela precisa ser adotada em larga escala. Mas existe um problema. Se vier diretamente de uma instituição de poder, ela gera desconfiança. As pessoas resistem. Mas se vier através de figuras acessíveis, empreendedores, inovadores, a percepção muda completamente. A mesma tecnologia, com uma narrativa diferente, se torna aceitável e até desejável. E então surge uma ideia ainda mais complexa: a possibilidade de que existam estruturas que operam além da superfície visível. Estruturas que não se apresentam como poder formal,
mas que influenciam decisões em larga escala. E que, muitas vezes, não se percebem como controladoras, mas como executoras de algo maior. Isso explica um comportamento curioso: a sensação de que decisões são tomadas, não apenas por interesse racional, mas por uma espécie de convicção absoluta, como se houvesse uma missão, uma ordem superior, uma justificativa que ultrapassa a lógica comum. E isso leva a um ponto delicado. Quando alguém acredita que está cumprindo um propósito maior, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive o impensável, não por maldade direta, mas por convicção. Agora considere uma analogia simples. Imagine um império construído ao longo de décadas. Riqueza acumulada. Estrutura consolidada. Controle estabelecido. E então, esse império é passado para alguém novo. Sem experiência. Sem disciplina. Mas com total liberdade. O que acontece? A tendência não é preservar. É alterar. Substituir especialistas por pessoas próximas. Tomar decisões impulsivas. Assumir riscos desnecessários. Porque, do ponto de vista individual, o objetivo muda. De manter o sistema para aproveitar o sistema. E isso revela algo fundamental. Nem todo poder é exercido com visão estratégica. Muitas vezes, ele é guiado por impulso. E esse impulso segue um princípio simples: maximizar ganhos, com o mínimo esforço possível. Esse é um padrão humano básico. Ganância e preguiça não são exceções. São tendências. E quando essas tendências operam em escala, elas moldam sistemas inteiros. Às vezes, a chave não está em entender o sistema, mas em entender quem está operando dentro dele. E quando você muda essa lente, certas figuras começam a parecer diferentes. Líderes deixam de parecer estrategistas racionais e passam a se comportar como algo mais instável, menos previsível, mais impulsivo, talvez mais próximo de um chefe de facção do que de um administrador institucional. Isso não significa ausência de inteligência, mas revela outra prioridade: interesse próprio. A lógica deixa de ser coletiva e passa a ser pessoal. O que me beneficia agora? O que melhora minha imagem? O que fortalece minha posição imediata? E quando decisões são tomadas com base nisso, as consequências podem ser amplas. Mesmo quando parecem irracionais à primeira vista, elas fazem sentido dentro dessa lógica individual. Considere ações que, externamente, parecem exageradas. Intervenções diretas. Operações arriscadas. Demonstrações de força. Elas podem gerar impacto imediato. Podem impressionar. Mas também criam efeitos colaterais. Desconfiança. Rompimento de alianças. Perda de credibilidade. E aqui surge um paradoxo. Algo pode ser estrategicamente prejudicial e ainda assim ser executado. Porque o objetivo não é necessariamente o melhor resultado global, mas o melhor resultado pessoal no curto prazo. Quando isso acontece repetidamente, algo maior começa a se desenhar. Uma aceleração, não necessariamente de crescimento, mas de desgaste. Estruturas que antes eram estáveis passam a apresentar fissuras. Decisões que antes seriam evitadas passam a ser normalizadas. E o que antes era exceção se torna padrão. Esse tipo de movimento não é imediato. Ele é gradual. Mas uma vez iniciado, ganha velocidade e pode levar a um ponto de ruptura. Agora, amplie essa visão. Não apenas para indivíduos, mas para sistemas inteiros. Ao longo da história, grandes potências seguiram um padrão semelhante: ascensão, expansão, consolidação e então, manutenção. Mas manter poder é mais difícil do que conquistá-lo, porque exige equilíbrio, controle, disciplina, e muitas vezes esse equilíbrio depende de algo contraintuitivo: criar instabilidade fora de si. Ao deslocar conflitos para outras regiões, um sistema preserva sua própria estrutura interna. Isso não é novo.
É uma estratégia recorrente. Se uma potência dominante teme perder relevância, ela pode incentivar divisões externas, porque um ambiente fragmentado é mais fácil de controlar. Essa lógica ajuda a entender certos padrões históricos, conflitos sucessivos, intervenções indiretas, alianças instáveis, não como eventos isoladosos, mas como parte de uma estratégia contínua. Evitar que qualquer outra potência atinja um nível de equilíbrio superior, porque equilíbrio gera autonomia, e a autonomia reduz dependência. E dependência é um dos pilares do controle. Avançando para o presente, essa dinâmica assume novas formas. Agora não se trata apenas de território, mas de cadeias de produção, recursos estratégicos, infraestrutura global, energia, tecnologia, logística. O poder não está apenas em possuir, mas em controlar fluxos. E, quando fluxos são interrompidos, o impacto é imediato. Comércio desacelera, economias sofrem, dependências são expostas. E nesse cenário, novas tensões surgem, não apenas militares, mas econômicas, silenciosas, contínuas, e muitas vezes invisíveis para quem está fora do processo. Agora imagine estar dentro desse sistema. Ser uma nação que depende de relações externas, que precisa equilibrar interesses. De um lado, uma potência tradicional. De outro, um parceiro emergente. Ambos oferecendo benefícios. Ambos impondo riscos. Como escolher? Essa escolha raramente é simples, porque não envolve apenas economia. Envolve história, memória, intervenções passadas, confiança construída ou destruída ao longo do tempo. E nesse contexto, decisões não são tomadas apenas com base em dados, mas em experiências acumuladas. E é exatamente aqui que a complexidade atinge outro nível. Porque o que parece uma disputa entre países pode ser, na verdade, uma disputa entre sistemas, modelos diferentes de organização, de controle, de expansão. E cada modelo carrega sua própria lógica, sua própria narrativa, sua própria justificativa. E dentro dessas narrativas, cada lado acredita estar certo. Não necessariamente por evidência, mas por convicção. E quando convicção substitui análise, o conflito deixa de ser apenas estratégico. Ele se torna ideológico. Quando uma ideologia se distancia da realidade, algo fundamental se rompe: a capacidade de correção. Sem essa capacidade, o sistema perde um dos seus mecanismos mais importantes: o ajuste. E sem ajuste, erros deixam de ser corrigidos. Eles passam a ser ampliados. Essa foi uma das observações centrais de uma das análises mais contundentes do século XX. A ideia de que regimes extremos não falham por falta de intenção, mas por excesso de convicção. Convicção que substitui evidência. Convicção que ignora limites. Convicção que redefine o que é real. Esses sistemas compartilham 3 características essenciais. A primeira é o afastamento da realidade. Eles não operam com base em fatos. Operam com base em crenças. E quando fatos entram em conflito com essas crenças, são descartados. A realidade deixa de ser referência e passa a ser obstáculo. A segunda característica é a obsessão por movimento. Crescer se torna prova de legitimidade. Expandir se torna sinal de verdade. Se algo está avançando, então está certo. Não importa se esse avanço leva à destruição. O movimento em si se torna justificativa. E a terceira característica é a rejeição ativa da realidade. Não basta ignorar. É preciso confrontar, desafiar limites, forçar situações, persistir mesmo diante do colapso evidente. Porque, dentro dessa lógica, recuar seria admitir erro. E admitir erro é incompatível com a crença absoluta.
Esse padrão não pertence apenas ao passado. Ele pode ser observado em diferentes contextos, com diferentes formas. Às vezes de maneira explícita, às vezes de forma sutil, mas a estrutura permanece. Desconexão, expansão, confronto com a realidade. E quando essas três forças se alinham, o resultado tende a ser o mesmo: escalada. Agora, observe um fenômeno contemporâneo: o investimento massivo em novas tecnologias, especialmente aquelas ligadas à inteligência artificial. A narrativa dominante fala de inovação, eficiência, otimização. Mas existe uma outra possibilidade. E se o objetivo principal não for apenas produtividade? E se a aplicação mais relevante não estiver na criação, mas no controle? Considere um sistema onde tudo é rastreado. Cada compra, cada movimento, cada interação. Dados são coletados continuamente, processados em tempo real e transformados em perfis comportamentais. Esses perfis não apenas descrevem quem você é, eles antecipam quem você será. E mais do que isso, permitem influenciar, sugerir e redirecionar, condicionar decisões. Nesse cenário, o controle não é imposto diretamente. Ele é integrado, silencioso, progressivo, quase imperceptível. E isso levanta uma questão crítica. Se um sistema consegue prever seu comportamento, ele também pode moldá-lo? Se pode moldá-lo, até que ponto suas escolhas continuam sendo suas? Essa não é uma pergunta técnica. É uma pergunta estrutural, sobre autonomia, sobre liberdade, sobre consciência. Ao mesmo tempo, há um outro movimento acontecendo. Um deslocamento silencioso de poder. Indivíduos e grupos altamente capitalizados deixam de se vincular a territórios. Eles não pertencem a países. Eles pertencem ao capital. E o capital não tem fronteiras. Ele se move para onde é mais eficiente, para onde é mais protegido, para onde cresce mais rápido. Dubai, Singapura, Hong Kong. Locais estratégicos. Ambientes favoráveis. Mas essa mobilidade tem um custo. Ela rompe vínculos tradicionais. Identidade nacional. Responsabilidade social. Compromisso coletivo. Tudo isso se torna secundário. E então, surge um novo tipo de estrutura. Não baseada em geografia, mas em conexão. Redes que operam além das fronteiras, que compartilham interesses comuns e que funcionam com base em confiança interna. Mas essa confiança não é pública. Ela é restrita, construída ao longo do tempo, protegida por códigos invisíveis. E aqui voltamos a um conceito antigo: sociedades fechadas, grupos que operam de forma discreta, mas altamente coordenada, e que oferecem algo essencial: confiabilidade em um ambiente incerto. Porque quando o capital se move globalmente, ele precisa de garantias. Precisa saber com quem pode contar, onde investir, como proteger seus interesses. E essas estruturas oferecem exatamente isso: não visibilidade, mas segurança; não exposição, mas continuidade. Isso explica por que elas persistem. Não por mistério, mas por função. Se essas estruturas parecem distantes, é porque operam longe da superfície visível. Mas seus efeitos são cotidianos. Eles aparecem em decisões simples, escolhas que parecem individuais, mas que muitas vezes são moldadas por forças maiores. Educação, por exemplo, em teoria, deveria ser sobre aprendizado, formação, capacidade crítica. Mas na prática, outros fatores entram em jogo: prestígio, percepção, sinalização social. E, muitas vezes, o valor percebido de uma instituição não está no que ela ensina, mas em como ela é vista. Isso revela um padrão importante. A forma pode se sobrepor ao conteúdo. A aparência pode substituir a substância. E quando isso acontece,
O critério de escolha muda. Não é mais sobre qualidade. É sobre imagem. E imagem é algo que pode ser construído, manipulado, amplificado. Esse mesmo princípio pode ser observado em escala maior. Conflitos que parecem estratégicos podem, em certos casos, ser mantidos por razões simbólicas. Guerras que não podem ser vencidas, mas continuam sendo travadas, não por lógica militar, mas por lógica de reputação. Porque recuar pode ser interpretado como fraqueza. E, em determinados sistemas, parecer fraco é mais perigoso do que perder. Isso cria um ciclo difícil de quebrar. Mesmo quando a derrota é evidente, o esforço continua. Recursos são investidos. Vidas são comprometidas. Tempo é consumido. Tudo para sustentar uma narrativa. A narrativa de força, de controle, de superioridade. Isso levanta uma questão inevitável. Quantas decisões são realmente tomadas com base em resultado? E quantas são tomadas com base em percepção? Quando a percepção se torna prioridade, a realidade perde espaço. E quando a realidade perde espaço, o risco aumenta, porque sistemas que ignoram limites, eventualmente os encontram. Agora, reúna todos esses elementos. Estruturas que classificam indivíduos. Mecanismos que criam escassez. Sistemas que dependem de percepção. Tecnologias que ampliam controle. Capitais que se movem sem fronteiras. Tudo isso não funciona isoladamente. Funciona em conjunto. Como um sistema integrado. Um sistema que não precisa de controle absoluto. Apenas de direção suficiente. Suficiente para manter movimento. Suficiente para manter engajamento. Suficiente para manter produção. E então surge a pergunta central. Se o sistema depende da sua participação, até que ponto você realmente escolhe participar? Se suas motivações são influenciadas, se seus medos são estruturados, se suas oportunidades são direcionadas, onde começa a sua autonomia? Talvez a resposta não esteja em rejeitar o sistema, mas em compreendê-lo. Porque compreensão não elimina a estrutura, mas altera sua posição dentro dela. Você deixa de reagir automaticamente e passa a observar. Deixa de apenas seguir e começa a questionar. E em alguns momentos, isso já é suficiente para mudar tudo. Se tudo isso parece complexo, é porque estamos lidando com camadas que normalmente não são visíveis. Camadas que não aparecem no cotidiano, mas que moldam o cotidiano. E talvez o ponto mais importante não seja provar se cada detalhe é verdadeiro ou não, mas entender a lógica por trás dessas ideias. Porque, independentemente da forma, há padrões que se repetem. Controle através de classificação. Motivação através de escassez. Direcionamento através de percepção. Esses três elementos, combinados, são suficientes para estruturar um sistema inteiro. E dentro desse sistema, as pessoas não precisam ser forçadas diretamente. Elas se movem sozinhas, buscam segurança, evitam risco, perseguem estabilidade. E ao fazer isso, acabam reforçando exatamente a estrutura que as limita. Esse é o paradoxo. O sistema não precisa impedir você de sair. Ele só precisa fazer com que você não queira sair. Mas há algo que ainda precisa ser considerado. Se existe influência, isso não significa ausência total de escolha. Significa apenas que a escolha não ocorre em um espaço neutro. Ela ocorre dentro de um contexto. Com pressões, com incentivos, com limitações. E reconhecer isso não é fraqueza, é lucidez. Porque no fim, o que define sua posição não é apenas o sistema, mas a forma como você interage com ele. Se você aceita tudo sem questionar, torna-se previsível. Se você rejeita tudo sem compreender, torna-se reativo. Mas se você observa, analisa e entende, torna-se consciente. E consciência altera comportamento.
mesmo que de forma sutil. Talvez o verdadeiro ponto de ruptura não esteja em grandes eventos, nem em mudanças externas imediatas, mas em algo muito mais simples: a forma como você percebe. Porque percepção define interpretação. Interpretação define ação. E ação define resultado. E nesse ciclo, pequenas mudanças podem gerar grandes diferenças. Então a pergunta inicial volta: quem é você? Talvez você ainda seja um nome, uma história, uma trajetória, mas talvez também seja algo além disso. Um agente dentro de um sistema complexo, com limitações, mas também com possibilidades. E entender essa dualidade pode ser o primeiro passo, não para escapar completamente, mas para não ser conduzido sem perceber. Porque, no final, o sistema continua existindo. As estruturas permanecem. Os mecanismos continuam operando. Mas a forma como você se posiciona dentro dele, isso ainda pode mudar. A história nunca revela todos os seus segredos. Entre ruínas, manuscritos esquecidos e civilizações perdidas, ainda existem perguntas que desafiam tudo o que pensamos saber. Talvez algumas respostas já tenham sido encontradas, mas muitas outras continuam ocultas. Este foi mais um documentário de Story Secrets. Inscreva-se no canal e continue explorando os mistérios mais profundos da história. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.